Morte durante voo longo, né, com embolia, o que é isso? Porque isso acontece, assustou muita gente, né? Teve um caso, né, que foi noticiado aqui no Brasil de uma pessoa que teve uma trombose depois de fazer um voo longo e essa trombose levou a uma embolia pulmonar e essa pessoa morreu, né? Isso levou a uma preocupação a muita gente. Ah, voo causa isso, minha perna incha mesmo quando eu viajo. Eu vou explicar para vocês qual a lógica por trás e como evitar isso, né? Primeiro aspecto, né? O grande fator que leva às tromboses na perna que causam embolia, né, são doenças pré-existentes, né? A idade avançada também aumenta. Quando eu falo de doença, porque tem muita doença que predispõe trombose. Pode ser doença genética, como também doença adquirida, como o próprio câncer pode dar isso, né? E a idade avançada também, né? E o que acontece? As nossas pernas, elas são cheias de veias. E essas veias, se elas ficam muito tempo paradas, se você não está andando, ou você tem essas doenças que predispõem a formar um trombo, pode se formar um trombo nessa perna. Como você evita isso, Júlio? Caminhando. Então, caminhar, por isso que acontece nesses voos, nesse tempo que você está parado muito tempo, ou até pessoas internadas, é um dos principais fatores de risco. A gente médico preenche até um checklist para ver o risco de trombose de qualquer paciente. E a depender desse risco, a gente faz aqueles anticoagulantes para evitar que essa trombose ocorra. Ou coloca aquelas meias de compressão para evitar que a trombose ocorra. Aí você já está imaginando nos possíveis tratamentos, né? E até tem bolsas, né, pneumáticas, que é como se fosse uma meia, que ela vai enchendo e desinflando. Pra você ter ideia, a gente da neurocirurgia, quase todos os pacientes da gente, eu não estou falando todos porque medicina a gente diz nem nunca nem sempre, mas a grande maioria disparado, a gente vai usar alguma dessas técnicas para evitar trombose. E no próprio prontuário médico, quando você abre, todo paciente que interna, né, aparece lá um pop-up avisando, ó, seu paciente tem risco de trombose, calcula o risco, faça alguma coisa, ele pode caminhar, ele pode andar, para a gente imaginar e evitar essa trombose acontecer. E acontece com uma frequência muito grande. É uma das grandes causas de morte em qualquer hospital, é porque a pessoa está parada. E aí, fazendo esse paralelo no avião, a mesma coisa. Se você está no avião, num voo longo, ficou sentado, deitado o tempo inteiro, sua chance de trombose aumenta. Se você for mais velho, aumenta mais ainda. Se você tiver câncer, alguma doença genética que aumente a chance de trombose, mais ainda. Então, caminhar, levantar, andar durante voos longos são essenciais. Muito importante você fazer. Usar meia compressiva pode ajudar e pode evitar também. Se você tiver esses fatores de risco, seu médico pode orientar. O câncer de ter paciente que a gente pede para tomar um anticoagulante só naquele período, naquele dia que ele vai voar, para evitar risco de trombose. Se ele tiver risco altíssimo, isso não é para todo mundo não. E por quê? Porque esse trombo se formando, esse trombo ele migra, muitas vezes vai parar no seu coração e do coração esse trombo vai para o pulmão e fecha e dá a famosa embolia pulmonar, que é o que leva à morte. Então, voos longos, muito tempo parado, pode ser tanto voo como de ônibus também, né? Muitas horas de viagem, é necessário você estar caminhando. Se você tiver fator de risco, às vezes usar aquelas meias compressivas. Fique atento, porque isso é uma causa de morte, nem sempre é diagnosticado também. Teve morte súbita, ninguém sabe o que foi e tal. Poderia ter sido, pode ter sido embolia, tá bom? Espero que tenha ajudado, abraço. Eu tenho um vídeo aqui longo, pois procura aqui no canal de embolia pulmonar, que eu explico direitinho como é o mecanismo, como é o tratamento, a gravidade, como é que é feito o exame para descobrir que tem. Espero ter ajudado, abraço.